Big Bang não é o início do universo. Nunca foi. Nunca foi. Que isso, Felipe? É. Você pode elaborar isso? Elaborar isso. Vamos lá elaborar. O Big Bang, ele começa com outro nome, chamado átomo primordial, de um cara que era padre, George Lemaitre. Mas não foi só com ele. Antes dele, você tinha outras pessoas importantes que pegaram uma coisa chamada relatividade geral. O que é a relatividade geral em termos muito simples? É uma descrição da gravidade. É um fenômeno da natureza. Você tem uma teoria geral para explicar um fenômeno da natureza. Gravidade. E com ele, você descreve como que planeta e estrela se movimenta. Basicamente isso. O planeta tá aqui, onde é que ele vai estar depois? A estrela tá aqui, onde é que vai estar depois? E aí você tem diversos desdobramentos em cima disso, que são buracos negros, não sei o quê, lente gravitacional, aquela coisa toda, ondas gravitacionais, um monte de coisa. Mas a forma mais simples de entender é, você tem uma teoria geral, abstrata, que explica um fenômeno da natureza. Gravidade. É a melhor descrição que a gente tem. Aí veio uns caras e falaram assim, vamos pegar e montar um modelo que é a aplicação direta da teoria para o universo inteiro. Isso começa muito antes do cara que chega no Big Bang. Isso começa primeiro com Albert Einstein, tentando aplicar para o universo inteiro. Então Einstein não focou apenas nos astros, assim, a gente pode dizer, tipo, os planetas, estrelas, ele também tentou explicar o universo, assim. Porque a teoria, ela explica a estrutura do espaço-tempo. É a estrutura. Sabe, você tem um palco onde as coisas vão acontecer, planetas vão se movimentar, estrelas, galáxias giram, para onde elas vão, em qual direção, qual é a velocidade. É isso. É igual a mecânica de Newton, os bloquinhos que a gente estuda. Vai empurrar um bloquinho com força tanto de Newton, não tem essa coisa? Um carro em aceleração, velocidade. É isso, só que aplicado em grande escala. Né? Qual é o comportamento da luz, para onde que ela vai, nas direções X, Y, Z, aí tu bota um campo magnético, deflete e tal. Mas é basicamente isso, você entender esse palco que pode curvar, distorcer e tal, em 3 dimensões ele vai se distorcendo, e as coisas vão caminhando, as trajetórias. Basicamente isso. E aí, esses caras ali no início, inclusive o Einstein, eles chegam e falam, pô, vamos aplicar isso pro mundo inteiro, pro universo inteiro, e vamos ver o que acontece, como é que é a estrutura, esse palco, considerando o universo inteiro. Uma das coisas, um dos caras super importantes, quase não falados na internet, se chama William de Sitter. Ele pega essas equações, a relatividade geral, ele pega essas equações e faz um modelo para descrever o universo vazio. Por que vazio? Porque simplifica as contas. Então, físico adora modelo. A gente da astronomia, a gente fica com o telescópio, observando as estrelinhas, galáxias e tal. Mas físico teórico, eles fazem todos os tipos de modelos, eles adoram modelos. Então, para você começar uma conta que é muito complicada, nunca mais me esqueço disso, um professor que eu tive que ele falou assim, geralmente a gente troca um problema que é aparentemente impossível e um que é difícil, mas dá para resolver. E aí, esse cara, ele chegou e falou, eu vou pegar as equações e descrever a estrutura do espaço-tempo do universo inteiro, mas num universo que seja vazio. Não tem planeta, não tem matéria, não tem radiação. O que acontece? Essa estrutura, ela vai ser curvada, vai ser esferoidal, vai ser plana, vai ser... Não sei. É isso. Mais pra frente, veio uns caras e falaram, vamos agora fazer as mesmas equações, mas vamos imaginar um universo que só tem radiação. Aí você vai ter uma outra estrutura. Vamos imaginar uma que tenha 50% de radiação, 50% de matéria, e, sabe? O que a gente tem hoje é aquela clássica de ver na internet, 70% do universo é energia escura, 4% é matéria normal que forma os planetas, a gente, aí tem a matéria escura que é 20 e tantos por cento. Essa é uma forma... Você tá vendo que tá mais detalhado? É diferente de você descrever a estrutura do universo inteiro vazio. Sim. Esses caras foram os iniciais. O George Lemaitre, como, digamos, o precursor ali do Big Bang, ele é muito depois. Ele vem ali, você vai chegando na década de 30, na década de 40. O que eu tô falando ainda é década de 20. Ainda é, tipo, a relatividade geral 1915. Um ótimo exemplo que é um cara chamado Cole Schwarzschild, de 1916, 17 ali, que ele acha uma solução para as equações de campo do Einstein, que a estrutura do espaço-tempo.
que ele fez? Ele fez umas suposições. Vamos imaginar uma região. Ele não fez para o universo inteiro, perceba. Ele fez uma descrição desse palco, do espaço-tempo. Quando digo descrição, que você está colocando física e matemática ali. Ele fez descrição para ver como é que é o comportamento desse palco em um corpo que ele vai colocar ali, que é esférico, sem carga elétrica, não gira. Essas são suposições que você está fazendo para montar um modelo inicial. Uhum. E aí você descreve o espaço-tempo em volta ali desse corpo autogravitante. Por que está de forma genérica eu estou falando isso? Porque pode ser uma estrela, pode ser um buraco negro, pode ser, entende? É um corpo. Isso já é um modelo e não é aplicado para o universo inteiro. Então você pode aplicar essa teoria e montar um modelo. Vou montar um modelinho aqui só para o sistema solar. Como é que é a estrutura do espaço-tempo só no sistema solar? Vou montar só como é na galáxia. Ou vou montar como é no universo inteiro. Deixa eu tirar uma dúvida então, Felipe. Não necessariamente na física, academicamente falando, você tem que montar um modelo universal. Não, de jeito algum. Os físicos adoram, eles fazem todos os tipos de modelos. Mas assim, como que um modelo pode se aplicar ao sistema solar e a outro sistema não? Entende? Porque, Se a física é a mesma no universo ou não é. então, a analogia que eu penso pra gente entender isso de forma bem interessante é assim. Você imagina que você tenha a teoria como uma caixa de ferramentas. Aí essa caixa de ferramentas é a caixa de ferramentas que conserta tudo na tua casa de maneira geral. Só que vai ter algumas coisas específicas que você vai precisar consertar que não tem ferramenta ali naquela caixa de ferramentas. Você vai ter que comprar um outro kitzinho pequenininho, sabe? Que tem as ferramentas ali, tipo umas chaves específicas que conserta uma coisa, mas não conserta o resto. E aí, pensa que essas duas caixas de ferramentas ali seriam diferentes teorias. Qual que você vai escolher para resolver a maior quantidade de problemas? Aquela que resolve a maior quantidade de problemas. Você não vai escolher aquela que resolve uma coisa específica. Então, se você no fim do dia tiver, né, 2, 3, 4 caixas de ferramentas, você vai ter 3, 4 teorias ou modelos, se você quiser chamar desse jeito, sem fazer essa distinção, para explicar, consertar a maior quantidade de coisas. Só que você já está ali com 2, 3, 4 caixas de ferramentas. É a mesma coisa o físico, ele está fazendo ali diferentes modelos para diferentes problemas e ele pode combinar um modelo com outro, às vezes não dá, às vezes dá, mas ele tem diversos modelos diferentes para descrever diferentes estruturas. É por isso que acaba sendo interessante fazer a distinção do que é teoria e modelo. Quando você tem a teoria, ela está explicando de maneira abstrata, geral, um fenômeno da natureza. É de maneira abstrata. Um modelo, ele tá pegando essa teoria e tá colocando de maneira concreta. Mas assim, a teoria da evolução, isso, academicamente falando, Ela comprovado. Sim. Então, mas nesse caso é concreto. Por que chama teoria, Não, então? não. Ela é geral. A teoria da evolução é um bom... Você fala, por exemplo, é a teoria da evolução, beleza. Ela é geral, E aí você vai ter um modelo para a origem do ser humano. Sei lá, a evolução do ser humano. Você vai ter diferentes modelos. Que é mais concreto e específico. Seria mais ou menos isso. Exatamente isso. Mas ela é tão geral que a ideia é se aplicar no universo inteiro. Entendi. Caso descubra, caso tenha, não sei o quê, interessante, vida cara. por fora, sabe, em outros planetas, seja microbiano ou não, inteligente ou não, não importa, mas caso exista, caso descubra, a evolução, teoria da evolução, descreve aquilo ali, porque ela é de maneira geral, abstrata. Entende? Esse é o ponto. Mas aí no caso, o Big Bang é uma teoria, então, não é um modelo. Depende. Porque é geral. Depende. Muita gente, o que chama-se de teoria do Big Bang é um conjunto de modelos. Só que isso é de forma popular. Se você perguntar para os físicos, se você perguntar para pesquisadores, muitos deles vão entender Big Bang como singularidade. Acredito que você já tenha visto algumas pessoas. Só que alguns pesquisadores já devem ter entrevistado aqui que eles falam, não, Big Bang é singularidade. Não tá errado, é isso mesmo. Só que é importante a gente ter em mente que a palavra ali, né, o termo Big Bang tem definições diferentes com pessoas diferentes que você está conversando. Legal. Se eu conversar com pessoas da rua sobre Big Bang, pessoas aleatórias, elas vão entender que aquilo ali é sobre a origem do universo. Se eu conversar com o pesquisador, ele vai falar que é a singularidade.
Vamos voltar, então, ao Big Bang não é o início do universo. Tudo isso que eu tô falando é importante para você entender que existe uma história dessa galera. William De Sitter, Alexander Friedman, Hobson, Walker, são diferentes cosmólogos pegando as equações de maneira geral e aplicando para o universo inteiro. O George Lemaitre, que é o padre, é um deles que fez as mesmas contas de forma independente e aí com algumas interpretações diferentes que eu vou especificar, que chega num modelo de universo inteiro em que tudo está comprimido, então pega todas as galáxias, todas as estrelas e volta as equações para trás, tudo chega num ponto de densidade que tende ao infinito. Só que não foi só ele. Não é à toa que o modelo que a gente chama FRLW tem as iniciais de cada um deles. Friedman, Hobson, Lemaitre, Walker. Porque eles... É um erro falar que apenas o padre criou a teoria. Não é exatamente um erro, porque a diferença dele para os outros três é que ele pegou resultados de um cara chamado Edwin Hubble, que descobriu que as galáxias estão se expandindo, né? Desculpa, as galáxias estão se afastando, proporcional à distância. Você pega o telescópio e aponta em todas as direções, X, Y, Z, para frente, para trás, todas as direções. Na média, as galáxias mais distantes, elas estão se afastando proporcional à distância. Quanto mais distante, mais rápido se afastando. Aí o Lemaitre foi o cara que chegou e falou, pô, então isso daí, junto com o meu modelo aqui de relatividade geral, mostra que todas as galáxias, tudo está comprimido num lugarzinho pequenininho e esse seria o átomo primordial que ele chama. Só que, embora ele fosse padre e tudo mais, se você pega... Isso faz parte, inclusive, do meu TCC de astronomia que eu tô fazendo, que eu vou transformar em livro. Legal. Se você pegar as cartas dele, os escritos dele, ele sempre separou muito bem, assim, de forma criteriosa. Ele dizia a origem do universo, porque essa discussão já existia há muito tempo atrás. Ele dizia, como padre e físico, porque ele era um puta físico foda. Ele chegou e olha, origem do universo é uma interpretação que está fora da alçada do que a gente está fazendo aqui com física em relatividade geral. Isso daí vai ser algo que a galera vai discutir em teologia, filosofia, mas não é física. Ele, não estou falando que está certo ou errado, eu estou falando que ele separava essas coisas. Por que ele separava? Porque quando você faz essas contas e chega nesse ponto de densidade que tende ao infinito, isso é um erro. Isso não é para ter uma interpretação física. Por que não é para ter uma interpretação física? Porque não se mede infinito. Você não vai no laboratório e fala, nossa, essa carga elétrica aqui é infinita, acabei de medir infinito. Isso não existe. Você mede quantidades finitas. A energia é tanto, a posição é Mas tanto. Mas o infinito não é uma hipérbole, assim? Não, esse infinito ali é densidade que tende ao infinito. Literalmente infinito. A temperatura tende ao infinito. E infinito não é uma hipérbole, assim? Não. É infinito mesmo. É uma divisão por zero. É indefinido. Como é que você vai chegar e dar uma interpretação para algo que não tem definição matemática? Uma divisão por zero. Aí algumas pessoas... Não estou falando que isso é errado, tá? Mas estou falando, algumas pessoas, naquela época, olhavam para isso e faziam um salto lógico de dizer, cara, esse é o início do universo. Esse é o início do universo. É ali que Deus criou Virou tudo. senso comum, assim. E aí o pessoal começou a utilizar essa teoria do átomo primordial, modelo do átomo primordial do George Lemaitre e da galera, para dizer que aquilo ali entrava em acordo com as escrituras sagradas. Isso na época ou hoje, você fala? Na época. Hoje, dependendo de com quem você conversar, hoje é o contrário, né? Big Bang é coisa de ateu. Mas na época, o Big Bang era usado como um... Porque qual que era a ideia que o pessoal tinha antes desse modelo átomo primordial, Big Bang? De que o universo sempre existiu. Que o universo é eterno, sempre existiu, não foi criado, não pode ser destruído, sempre existiu, que é as mesmas características, propriedades que você pode dizer para Deus. Sabe? Sempre existiu, não é criado e tal. Era isso. Então, no momento... Mas isso você fala no escopo da ciência. A galera pensava isso. Porque, tipo, os gregos lá, eles acreditavam que foi meio que criado. Que teve, mas Cronos, ali naquele escopo ali, sim, de que o universo sempre existiu, o próprio Einstein, ele tentava aplicar as equações dele fazendo um universo que sempre existiu.
quando você chega no modelo do Big Bang, não é que as coisas teve um início, mas elas demonstram que o universo como a gente conhece, que é como ele é hoje, tinha uma cara diferente há muito tempo atrás. Então as forças estavam unificadas, a matéria toda estava aglutinada, e aí houve um instante de tempo, um intervalo de tempo que o hidrogênio não existia. Porque teve que passar um tempo suficiente para que expandisse o suficiente, esfriasse o suficiente para que um próton se ligasse a elétron e formasse o primeiro átomo de hidrogênio. Então, houve um intervalo de tempo, repetindo, em que o hidrogênio não existia ainda. Então, é por isso que acaba tendo essa confusão linguística, vamos dizer assim, de dizer, o universo surgiu ali atrás até se tornar o como a gente conhece hoje. Entende? Porque em algum ponto no passado, quando eu digo ponto, um instante, algum instante no passado, galáxias não existiam, planetas não existiam, estrelas não existiam e nem átomos existiam, elementos químicos não existiam. Aí nem os átomos? Nem os átomos. Estavam separados. As partículas mais elementares estavam separadas num... Tem um intervalo... Mas no ponto zero que fala, né? Não, depois do ponto zero. Você tem intervalos de tempo onde as coisas acontecem. Mas aí os átomos surgiram, entre aspas, do nada? Não, aí que tá. O Big Bang, ele não descreve o tempo zero até hoje. O que a gente faz é o contrário. A gente pega o universo como é agora e vai voltando no tempo e vendo o que está acontecendo. Essas galáxias estão juntas. Esses planetas aqui não existem ainda. Essas estrelas ainda são nuvens moleculares, não surgiram ainda. Então você vai voltando no tempo assim e trazendo essa expansão, né, comprimindo essa expansão e comprimindo a matéria e vendo o que acontece. É termodinâmica. Você pega imagina uma caixa fechada e tem partículas de gás ali dentro. Você começa a comprimir essa caixa. Aí você começa a ver que a pressão está aumentando, a temperatura aumenta. Você começa a ver que a velocidade das moléculas está aumentando. E se você comprimir muito, você começa a ver que essas partículas vão começar a quebrar. Aí vira o plasma. Deixa eu ver se eu entendi então, Felipe. Não necessariamente o Big Bang é o início do universo, porém, existe aquele ponto onde se expandiu e começou a gerar... Gerar, acho que é o termo errado, mas se expandir e começar a funcionar as coisas. Então... Mas assim, não necessariamente aquele foi o início, e sim pode ser um universo cíclico também, que se expandiu, voltou àquele ponto, se expandiu. Exato. Um cíclico não tem início, não concorda comigo? Qual que é a teoria do universo? Por isso que a melhor definição para o termo Big Bang é o modelo que descreve a expansão inicial do universo, e não a origem. Se você tiver diferentes universos que se expande ou contrai, você tem esse modelo que vai te explicar como que ele está se expandindo ou contraindo. Entendi. Então, há uma possibilidade, sim, do Big Bang ser o início do universo. Porém... mas assim, como... Existem outras possibilidades também, de ser apenas a expansão que aconteceu há, sei lá, 13,7 bilhões de anos, mas já existia antes disso. Mais ou menos. Por exemplo, vou te explicar. Por relatividade, não existe um relógio universal. Uhum. O tempo é relativo, não é isso? Então, como é que você me fala que tem 13,8 bilhões de anos em relação ao quê? O tempo não é relativo? Existe um referencial. É a própria expansão. Você está colocando um relógio na expansão. Então, esse relógio... Pensa num relógio fazendo tic-tac, expandindo com o universo. É em relação a essa expansão que calcula 13,8. Não existe um relógio universal. Que seria um T igual a zero, onde tudo surgiu. Isso não existe. Por definição, se existir, a relatividade geral está errada. E se ela está errada, você está montando um modelo em cima de uma teoria errada. Mas então o que Porque a gente o tempo tem? é relativo. Mas o que a gente tem, então, hoje? Em que sentido? No sentido de qual que é a melhor explicação, o melhor modelo para explicar, então, esse início, esse T0. Então, não tem esse T0. Esse T0 não existe. Então, o universo sempre existiu. Até então, sim. Então, por que cosmólogos falam que há a possibilidade, sim, do Big Bang ser o início? Então, é o início do universo como a gente conhece. Porque quando você comprime tudo,
as forças estão unificadas, não tem distinção entre força eletromagnética e força gravitacional, quer dizer, tecnicamente, né? Em teoria não teria. Força nuclear forte, força nuclear fraca. Quando você comprime tudo muito pequenininho, a temperatura é muito alta, os quarks estão soltos, eles não estão juntos montando um próton. O próton não existe. Então vai mudar a definição do que é o universo, né? Exato, e a gente está falando do universo todo ali. É tudo que existe, no caso. Exato, então ali naquele intervalo de tempo, você está num intervalo de tempo do universo onde não existe planetas, galáxias, estrelas, vida, nada. Só existe quarks, ainda não se formaram prótons, entende? Que é a era dos quarks ali na teoria. O lance da expansão é uma outra teoria que não tem a ver com o Big Bang. Caramba, bicho. A expansão acelerada inicial, que é o que o pessoal chama de inflação cósmica, isso são outras pessoas, que é o Alan Guth, tem o Vilenkin, Alexander Vilenkin, que é um russo, e tem outras, calma, a gente vai falar sobre cada uma delas, mas tem esses caras ali que desenvolveram uma outra coisa, que era a teoria a parte ali da inflação cósmica, que vai encaixar no que a gente chama de modelo do Big Bang para explicar as coisas que não dava para serem explicadas. Tinha algumas coisas que esse modelo do Big Bang não explicava. Aí eles são resolvidos com esse encaixe de uma outra teoria. Então são duas coisas diferentes sendo combinadas. Por isso que eu te falei, uma das definições de Big Bang como teoria do Big Bang, é esse conjunto de vários modelos, entende? E aí, esse aqui é a melhor, essa aqui é tudo que a gente conhece sobre o universo. Tem gente que usa isso como definição. Big Bang em si, ele vem com um cara chamado Fred Hoyle na rádio, que ele faz esse modelo aí de padre, esse modelo aí de Big Bang, que tudo explodiu do nada, surgiu tudo. O nome veio, tipo... O nome veio de uma forma meio pejorativa. Falando meio... E depois ele até deu entrevista, tem esses vídeos aí no YouTube, galera que pesquisar, ele depois dá uma outra entrevista dizendo que não foi de forma pejorativa que eu quis dizer e tal, mas o nome pegou. E todo mundo chama de Big Bang. É um bom nome, né? Mas olha que interessante, no inglês eles chamavam de Steady State Model, que é esse modelo de universo estacionário, que não é Big Bang, ele também se expande. É um universo que sempre existiu, olha que doideira, sempre existiu, não teve um início, não, sabe? Ele também se expande. Como que é possível não ter um início? Exato. Como que é possível isso? Eu que te pergunto. A gente não sabe como que isso é possível. Eu estou só falando que esse era o modelo deles. E aí, isso contribuía para a galera naquela época, década de 80, 70, fazer esses debates. E aí você tinha a galera mais voltada para a religião que falava, porra, isso não faz sentido. O que faz sentido é o Big Bang, que coloca tudo pequenininho até chegar num ponto que é dividido por zero. Esse dividido por zero é Deus. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.